Aqui em Cafarnaum foram achados montes de achados arqueológicos, principalmente da época bizantina. Época bizantina, eu lembro para vocês, aqueles que não sabem, quando falamos da época bizantina, na terra de Israel estamos falando do século IV ao século VII de nossa era. Quem eram os bizantinos? Simplesmente os romanos que se convertem ao cristianismo. Se você parava uma pessoa naquela época, você chamava ele de bizantino, essa pessoa provavelmente ia te olhar dizendo de que planeta você veio. Que isso, bizantino? Nunca ouvimos falar dessa palavra. O termo bizantino é um termo que os historiadores utilizaram para diferenciar o Império Romano pré-cristão do Império Romano que se converte ao cristianismo já no século IV com a figura de Constantino que vai converter o Império Romano todo a essa nova religião. Então, temos achados aqui, um monte de achados, e temos mais lá, tem um monte de achados da época bizantina que pertencem a uma das sinagogas mais bonitas que tem na terra de Israel. Estou falando de sinagogas antigas, talvez entre as duas maiores sinagogas da terra de Israel. Já já a gente vai conhecê-la também, mas vamos ver o que nós temos aqui entre esses achados. Nós, por exemplo, podemos ver aqui uma estrela de Davi. Aí vocês vão pensar, é lógico, uma sinagoga tem que ter a estrela de Davi. Só que, gente, a estrela de Davi não era um símbolo judeu na época bizantina. De jeito nenhum, a estrela de Davi vai começar a ser usada só na Idade Média como identificação, ou identificação com o povo judeu. Então vemos aqui uma estrela de Davi. Vocês querem saber por que justamente uma estrela de Davi? Pessoal, convido todos vocês a visitar Cafarnaum e prometo que a gente vai explicar o que está fazendo essa estrela de Davi aqui. Mas se continuamos a ver mais achados arqueológicos, vocês estão vendo aqui, esse é um achado arqueológico fantástico, que tem discussão sobre o que é isso. Alguns pensam que era uma representação da Arca da Aliança, como podem ver, só que o que acontece? Veja, tem duas rodas. É bem grego. Aí vocês vão dizer, peraí, eu não conheço uma sinagoga que tem esse estilo, essa arte ou essa arquitetura. É lógico que não, porque o judaísmo da época bizantina e muitas sinagogas foram construídas com um desenho da moda da época, que era um desenho ou uma moda mais cristã, mais grega. Tem, por exemplo, esse tipo de capitéis, o tipo de colunas, era da cultura greco-romana. Mas vejam aqui, então temos uma simbologia, uma representação, talvez, não sabemos, do que poderia ter sido a Arca da Aliança, visto pelos artistas que criaram isso. Alguns consideram que talvez essa estrutura que tem rodas, talvez era um lugar onde se guardavam os rolos da Torá, do Pentateuco, que servia para retirar da sinagoga e devolver para a sinagoga de acordo às necessidades.